Todos estão bem? Quem está preparado para escutar a palavra do nosso Senhor? Quem trouxe Bíblia aí? Hoje não me botaram no fogo aqui, mas eu creio que o fogo santo, quando queima, é para nos purificar. Amém? Eu creio que Deus ele tem uma mensagem para ti esta manhã. E se você tiver ouvido para escutar, você abra a Bíblia comigo no tema deste congresso que se encontra em Romanos, de capítulo 12, de verso 11. Amém? Romanos 12, de verso 11, vai nos dizer assim: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos tornamos crentes. O 12, a noite é passada e o dia é chegado. Dispomos-nos, pois, da obra das trevas e vistamo-nos das armas de luzes. Andemo-nos honestamente como de dia, não em glutonaria, e aqui vai 7 pecados. O 14, mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Amém? Se assente dando glória a Deus. Glória a Jesus Cristo Nazareno. Irmão, eu creio que o Senhor Jesus Cristo começou nesta manhã a alinhar o nosso espírito, debaixo dessa unção deste congresso, amém? Eu já vejo aqui algo diferente nesse congresso, e eu creio que até o fim deste dia, todos estarão conectados debaixo dessa glória, porque eu tenho plena certeza que o Senhor tem algo para derramar em nossas vidas aqui. Sabe, o Senhor Jesus Cristo não reúne os santos em vão, amém? Se Deus nos deu um tema tão glorioso como esse para um congresso, é porque de fato Ele quer nos despertar em algo. Quem quer ser despertado aqui? Quem já acha que já está despertado aqui? Bota a mão para cima. Amém, você que já acha que já está despertado, Deus vai te despertar ainda mais, amém? Porque há algo novo para nós nesse momento, amém? Interessante que Paulo, quando escreve à igreja ao Coríntios, nesse verso 13, capítulo 13, na verdade, ele vai dizer assim: e nisso fazei conhecendo o tempo. Amém? Sabe, em outras palavras, Paulo está dizendo para essa igreja: é necessário você conhecer o tempo que você está vivendo. Paulo está dizendo para os romanos: é necessário vocês discernir o tempo que você está vivendo. Amém? Glorifique a Deus. Eu quero te dizer que isso é muito importante e relevante para a nossa vida, porque se não discernirmos o tempo que estamos vivendo atualmente, e quando eu falo em discernimento, eu falo em 2 tipos de discernimento: o discernimento individual em sua vida, a qual Deus tem te levantado e te chamado, e o discernimento coletivo da igreja a qual você faz parte, amém? Então, se Deus, quando Ele nos desperta para um discernimento, para discernirmos um tempo, é porque estamos debaixo de uma atmosfera, de um tempo, amém? Quem crê que esses tempos são tempos de glória na tua vida? Quem crê que a igreja brasileira e a igreja mundial está vivendo um tempo sobrenatural? Sabe, se você não crê, você precisa alinhar sua visão. Sabe por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, quando eu viajo na Bíblia, e vejo todos os apóstolos de Jesus Cristo, os apóstolos do Cordeiro, no Novo Testamento, sendo perseguido pela palavra de Deus, perseguido pelo testemunho a qual eles estavam dando, e aí aquele povo começa a andar, a formar igreja. O que eu quero te dizer é o seguinte: se tu acha que está tudo ruim, que está tudo dando errado para a igreja, para a sua vida, fique calmo.
Porque se tudo está dando errado, se tudo está ao contrário do que você acharia que estivesse, fique tranquilo, porque Deus, Ele age pelas adversidades em nossas vidas, amém? Eu estou orando a Deus para Deus botar a igreja na prova, amém? Quem está orando para Deus botar a igreja na prova aí? Sabe por quê? Porque eu creio que quando a igreja entrar na prova, ser perseguida, aí ela vai criar pé para andar mais, como os apóstolos andaram, amém? Sabe, Paulo quando escreve essa carta ao Romano, eu vou contar um pouco dessa história dessa carta para iniciarmos. Sabe, quando observamos as epístolas, as cartas de Paulo, observamos algo em comum, amém? Ele sempre está tratando a respeito de uma debilidade que estava acontecendo naquela igreja, a igreja de Éfeso, igreja de Colossos, amém? Dos Tessalônicos. Então sempre tem uma debilidade que ele está tratando e ele está exortando, ensinando aquela igreja. Mas quando partimos para a carta de Romanos, para a epístola de Romanos é diferente. Eu não sei se vocês observaram, mas não tem nenhum tipo de exortação como as outras cartas. Essa carta é uma carta diferente. Sabe, Paulo, ele traz tanta revelação nessa carta de Romanos. Ele traz tanto ensinamento para aquele povo. E isso nos leva a pensar por que essa carta ela tem um caráter diferente das outras. Você sabe por quê? Porque Paulo, ele estava escrevendo essa carta com um propósito. Qual o propósito, pastor? O propósito é que Paulo, ele não foi o fundador daquela igreja de Romanos. E quando ele escreve essa carta aos Romanos, tinha um objetivo maior por trás disso. Ele estava fazendo, através desta carta, uma apresentação para aquele povo de Romanos. Se você for conforme a Bíblia em Atos, você vai ver que quem fundou essa igreja começou com Aquilas e sua esposa Priscila, o amigo de Paulo, todos amigos de Paulo. Ele tinha comunicação com eles, mas Paulo ainda não tinha ido até em Roma. Mas Paulo tinha um desejo de ir até em Roma. Paulo, ele sabia o que estava acontecendo em Roma. E quando ele escreve essa carta, ele estava fazendo uma apresentação da sua pessoa, para que quando ele chegasse em Roma, ele já tivesse 100% do caráter e da verdade a qual Paulo andava. Amém? Por isso a revelação da carta de Romanos é muito profunda. Sabe, é uma das cartas que vai falar mais a respeito de Jesus Cristo, da justificação de Jesus Cristo, da redenção verdadeira. Amém? Segundo os historiadores falam, estudiosos na verdade, falam que essa carta aos Romanos é uma das cartas mais completas do apóstolo Paulo. Amém? Sabe, então ele tinha um objetivo. O desejo de Paulo era ir até Roma. Se vocês forem ler em Atos, vocês vão observar que ele faz de tudo para ser julgado em Roma. Porque ele sabia que aquele lugar era uma metrópole maior que existia naquele momento, naquela época. E ele tinha o desejo de levar o evangelho naquele lugar. Amém? Mas Paulo sabia o que estava acontecendo. Quando ele escreve o capítulo 13, ele vai dizer, discirna o tempo. Porque ele sabia que aquele tempo a qual eles estavam vivendo era um tempo difícil, um tempo ruim, um tempo que era necessário aquele povo discernir. Meu irmão, porque se você não discerne o tempo que você está vivendo, você é incapaz de corresponder a esse tempo com atitude compatível a ele. Amém? Quando você não corresponde o tempo, o momento que você está vivendo, você fica paralisado. Você fica com sono. Por isso no verso seguinte, na parte B do verso 11 do capítulo 12, ele vai dizer, é necessário vocês despertarem do sono. Porque quando não discernimos o tempo que estamos vivendo, de fato nós estamos em um sono, estamos dormindo, amém?
Sabe, é muito necessário, é de suma importância discernirmos o tempo particular em nossa vida. Você já discerniu o tempo que você está vivendo? Você já discerniu o momento que você está vivendo na presença de Deus? Qual é o teu momento na presença de Deus hoje? Qual é o motivo a qual você veio até aqui hoje? Você veio para um despertar, porque você precisa discernir o tempo que você está vivendo. Amém? Glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Sabe essa palavra tempo? Paulo não está falando de um tempo natural. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele vai dizer aos fariseus naquela época, porque eles estavam vivendo um tempo. Ele vai dizer: vocês sabem muito bem discernir o tempo natural dos céus. Vocês, quando olham a nuvem que está meio avermelhada no horizonte, vocês sabem que vai chover ou vai acontecer alguma coisa essa noite. Mas vocês não sabem discernir o tempo a qual vocês estão vivendo. Sabe, aquele povo estava vivendo em um tempo determinado por Deus. Cristo estava na terra, a verdade eterna estava na terra, mas aquele povo, eles não souberam discernir. Eles não souberam discernir. E por causa da sua falta de discernimento, de discernir aquele tempo, aquele momento, aquele povo pereceu. Escolheram a sua estatura, a sua ortogação, mas não escolheram o tempo a qual o Senhor determinou para eles. Amém? Sabe, esse tempo que está escrito aqui é o tempo Kairos. Quem conhece o tempo Kairos? Na verdade, esse tempo significa o tempo Kairon, mas também chamado de Kairos. É um tempo oportuno, um tempo adequado, um tempo certo, um tempo favorável em nossas vidas. Sabe, muitas pessoas usam esse tempo para dizer que algo bom está acontecendo na tua vida, e é uma verdade, amém? Mas Paulo está usando esta palavra para dizer que você precisa discernir esse tempo que está acontecendo em sua vida, amém? Essa palavra, ela se deriva da palavra cara. Cara significa cabeça, se referindo-se às coisas que chegam à cabeça, entenda, se referindo-se às coisas que chegam na cabeça, para tirar o máximo proveito, amém? Se referindo às coisas que chegam em nossas, para tirar o máximo proveito, amém? Sabe o que Paulo está dizendo para aquele povo? Quando ele diz, é necessário vocês discernir o tempo. Ele está dizendo assim, se você não discernir o tempo de adversidade que você está passando, as coisas que chegam para te atribular a tua mente, a tua cabeça, para roubar o máximo da tua atenção e te desviar da presença de Deus, se você não discernir esse tempo, você não pode se despertar na presença de Deus. Paulo está dizendo que o tempo de adversidade que aquele povo estava passando era um tempo favorável para que eles viessem estar mais conectados com Deus. Aquele tempo de adversidade, de perseguição, era um tempo adequado, um tempo certo para eles se elevarem na presença de Deus. Pastor, mas como assim? O Senhor me confundiu agora. Porque a gente tem a mania, meus irmãos, de fato, quando chegamos nas adversidades de nossas vidas, nas situações difíceis,
Nós damos mais atenção para a adversidade do que para a presença de Deus. Damos mais atenção para a dificuldade do que o que Deus diz na palavra para a nossa vida. Damos mais atenção para os pensamentos de Satanás do que para os pensamentos de Deus para conosco. E isso rouba o máximo da nossa mente, da nossa cabeça. Isso tribula as pessoas, é verdade ou não é? Pelo menos às vezes me tribula muito bem. Amém? Eu não sei se te tribula também, mas deve te atribular. Amém? Te distraia, fica à vontade. Você está na casa do seu pai. Amém? Interessante, quando eu falo isso, vem uma percepção que devemos perceber aonde estamos. Quando eu falo que estamos na casa do nosso pai, é de fato para percebermos que estamos na casa do Deus Altíssimo. Amém? Meus irmãos, então esse tempo é um tempo oportuno, adequado para crescermos em Deus. Quando Paulo diz é necessário discernir, ele está dizendo, se não discernirmos o tempo que estamos vivendo, não podemos nos despertar na presença de Deus. Amém? Mas quando discernimos o tempo, podemos correspondê-lo com atitude compatível a ele. Entenda, se você não tem uma visão para o momento que você está vivendo, você vai permanecer cego naquele momento, naquele ambiente, naquele lugar. Sabe, muitos vão receber a unção e você não vai receber naquele momento, porque você apenas está enxergando e não está vendo o que está acontecendo. Se você não de fato discernir o tempo que você está, você vai ficar de um lado de pessoas que de fato estão cegos, dormindo, que precisam ser despertados na presença de Deus. Amém ou não amém? Já é hora, e ele continua, já é hora de despertares do sono. Repita comigo, já é hora de despertares do sono. A palavra despertar significa metaforicamente surgir de um estado de preguiça moral. Entenda, a palavra despertar significa metaforicamente o surgir, o aparecer de um estado de preguiça moral para uma vida de devoção a Deus. Sabe, quando Paulo escreve despertar, é necessário aquele povo despertar, ele está dizendo o seguinte, vocês estão em um estado moral, em um estado de preguiça moral, e vocês precisam sair desse estado porque vocês estão dormindo, e vocês precisam se elevar na presença, com devoção, na presença de Deus. Ele está dizendo que esse sono é um estado que a pessoa fica. Sabe, isso não é um sono natural, isso não é qualquer sono, isso não é um sono. Vou pedir a movimentação dos irmãos, amém? Vamos prestar atenção para a palavra de Deus, amém? Porque como eu falei, nós estamos aonde? Na casa do Pai, amém? Sabe, a gente somos roubados por muitos detalhes. Uma pessoa que anda do nosso lado, que derruba um copo, que faz alguma coisa, às vezes aquilo nos tira a atenção. Uma palavra que você estava esperando para você ter um entendimento dentro do teu espírito. Quando você presta atenção, é distraído, você é roubado por Satanás, amém? Então vire para cá nesse momento. Então é um estado, essa palavra despertar, é um estado moral, um estado de preguiça moral, que segundo Paulo está nos escrevendo aqui no original da palavra. O estado de preguiça moral, a qual aquele povo tem de sair e entrar em um estado de devoção a Deus. Amém? Você está me entendendo? Essa palavra é uma fatia do bolo, para o bolo que você vai comer inteiro daqui para amanhã.
se fundamente na palavra e deixe que ela te assegure o teu estado moral e santo na presença de Deus. Amém. Efésios de capítulo 5, de verso 4, bote na tela. Pelo que diz: desperta-te tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa expressão que Paulo está falando em Éfeso é as mesmas expressões que está escrito em Romanos 13. São as mesmas palavras que ele estava usando, porque aquela igreja também precisava desse despertar, amém? Aquela igreja precisava desse despertar, e eu creio e tenho plena convicção em meu espírito nesse momento, que a igreja brasileira também precisa desse despertar, que eu preciso desse despertar, e que você também precisa desse despertar hoje. Você precisa se despertar para a obra que Deus tem na sua vida e para a obra que Deus tem para a tua igreja, para a igreja brasileira e mundial, amém? Agora pense comigo, 12 pessoas foram despertadas naquela época primitiva. 12 pessoas foram despertadas. Imagina uma igreja sendo despertada na presença de Deus. Imagina o que apenas uma igreja sendo despertada pode fazer na terra. Apenas uma igreja sendo despertada debaixo do poder verdadeiro do Evangelho de Cristo. Porque sabemos que há muitos evangelhos por aí, é verdade ou não é? Há muitos tipos de evangelho. Creio eu que a graça ela está meio corrompida esse tempo. Porque pessoas estão andando em um evangelho que de fato não faz de caráter com a Bíblia, no que está escrito. Sabe, pessoas estão andando mais através de placa de igreja, de congregações, de doutrina de igreja, do que o verdadeiro evangelho de Cristo. Meu irmão, e quando eu vejo isso, eu fico preocupado. E eu vou te falar por quê. E eu quero que você bote na tela para mim. Hebreus de capítulo 9, por gentileza, o verso 15. A qual o Senhor vai nos falar, escute. Exaltemos, por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados receberam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período que revigorava a primeira aliança. Você vai entender agora. Entenda. Cristo é mediador de uma nova aliança. E o que significa essa aliança que está escrito aqui? E você vai entender por que a graça está sendo corrompida em muitos lugares. Essa aliança, se formos por original, significa diatergis, ou de fato ela significa um contrato, um acordo, um pacto. E quando entendemos o que significa um contrato, um acordo, um pacto, conforme o original que está sendo nos falado, vamos observar que é de fato um contrato onde tem duas ou mais pessoas que aceitam essa verdade, mas esse contrato de início, a quem começou ele, quem trouxe essa aliança, esse contrato, ele tem a sua norma, os seus padrões, os seus deveres e as suas responsabilidades. E a pessoa que aceita esse acordo na sua vida, que aceita esse pacto, essa aliança, que aceita esse contato, contato, na verdade, na sua vida,
ele não pode modificar aquele acordo. Sabe, quando Cristo está nos falando que ele é mediador de uma nova aliança, ele está dizendo que ele estabeleceu algo, um fundamento, a aliança, que já veio fundada, já veio estabelecida e não pode ser mudada. Ele está dizendo que você, que eu, que aceitamos essa verdade em nossas vidas, não podemos andar em outro tipo de procedimento que não seja esse que foi nos dado. Ele está dizendo que você não pode modificar. Ele vai dizer no livro de Gálatas que é maldito a pessoa que traz outro evangelho que não seja o evangelho verdadeiro de Cristo. Então, quando eu começo a mudar os padrões, quando eu começo a mudar a visão, quando aquilo começa a fugir da realidade a qual Deus nos dá em sua palavra, eu começo a corromper a graça na minha vida. E falar sério, pois irmão, eu fico preocupado com isso, sabe por quê? Porque quando uma das partes quebra um acordo, um contrato, esse contrato ele é anulado. Mas eu creio na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tem nos dado graça todos os dias das nossas vidas, para alcançarmos um lugar verdadeiro a cada dia na presença deles, amém? Mas você conseguiu entender que Deus ele fez uma aliança com você, uma aliança que é incorruptível, como diz 1 de Pedro, é uma semente incorruptível que está dentro de você agora. E você não pode sair desse caminho, você não pode sair desse lugar, você não pode andar no que você acha que você tem de andar, você agora não pode de fato andar no caminho que você acha que é o certo para a sua vida. Você agora não pode olhar para o lugar que você acha que é o certo, que é agradável para você, mas agora você tem de andar de fato debaixo das ordenanças que o Senhor deixou para nós. E Ele nos deixou um padrão. Ele nos deixou um padrão a seguir, um exemplo, amém? Desculpe porque de ontem para hoje minha garganta ficou muito ruim, amém? Ele deixou um padrão para nós, um padrão que devemos seguir no Senhor. E Cristo quando vem, desculpa viu irmã? Cristo quando vem, Ele nos dá o exemplo da verdadeira atitude e ordenança que devemos andar na terra, amém? Sabe, a pessoa que ela quer viver de fato na presença de Deus, que ela quer viver de fato conhecendo o Senhor, ela não pode fugir do que Deus fundamentou e deixou. Ela não pode escapar desse caminho. Ela não pode ir para outro caminho na presença de Deus. Sabe, ela tem de continuar andando com o exemplo que é Cristo. Andando com o exemplo de atitude que Ele nos deixou na palavra dEle. Sabe, se fugirmos do exemplo que é Cristo Jesus, estamos fugindo do verdadeiro evangelho em nossas vidas. Por isso, quando eu te falei, no início, na introdução, que a sua adversidade é necessário você discernir ela, o tempo que você está passando, para que você venha aplicar em sua vida a palavra da verdade. Sabe, você não pode de fato crescer na presença do nosso Senhor se você não aplicar a verdade em sua vida, amém? Interessante, meus irmãos, que a gente às vezes esperamos as coisas cair do céu, não é verdade? Interessante que às vezes a gente proclama muito, né? E a gente conhece a nossa herança em Cristo, conhece o que temos, o que foi nos dado, conhece a ortogação, a autoridade que Ele nos deu perante a cruz do Calvário.
Mas em nossas dificuldades, adversidade, a gente facilmente começamos a cair, amém? Começamos a nos esquecer de tudo isso. Começamos a andar em outro caminho com o Senhor.